Olá! Hoje nós iremos falar sobre os números complexos. Os números complexos são considerados exemplos interessantes de conhecimentos que nasceram na matemática para a resolução de equações que, por exemplo, a física e áreas da engenharia utilizam em modelos para explicar fenômenos relacionados à eletricidade e movimento em fluidos como o ar e a água. Então, esse conhecimento ele não é um conhecimento novo, ele surge na matemática por volta aproximadamente ali na primeira metade do século XVI e é desenvolvido por alguns matemáticos como Tartaglia e Cardano. Hoje nós utilizamos esse conhecimento sim, principalmente nessas áreas como eu já falei, em física, para poder estar utilizando verificando esse movimento desses fluidos tanto no ar como na água. E aí nós chamamos esses números complexos de números não reais, ou seja, números imaginários. Antes de passarmos para o conjunto dos números complexos, nós vamos revisar o que é um conjunto. Um conjunto, na verdade, é um agrupamento de números com a mesma característica. Então, o primeiro conjunto que eu vou ter é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto ele é utilizado para representar quantidades. Então, essa quantidade é uma quantidade inteira. 1, 2, 3, 4, 10. Sempre lembrando que eu vou sempre começar esse conjunto pelo zero. Esse conjunto ele aumenta infinitamente, tá? Então, eu sempre posso estar acrescentando mais um valor. Eu tanto posso representar esse conjunto na ordem crescente, né, indo 10, 20, 30, 100, 1 milhão, como na forma decrescente. 999, 998, 997, sempre lembrando que eu paro no zero. Como esse conjunto é um conjunto de números inteiros e positivos, ele não contempla, por exemplo, uma conta do tipo 4 menos 7. Se eu fizer essa conta, me sobra menos 3. Então, para resolver esse tipo de problema, foi criado o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros contém a parte positiva, que é dos números naturais, só que ele também tem o seu oposto, que são os números negativos. Esse conjunto ele vai ser um conjunto maior, porque eu agora tenho tanto a parte positiva quanto a parte negativa desses números inteiros. O próximo conjunto que eu vou ter é o conjunto Q. Esse conjunto Q é o conjunto dos números racionais, onde eu vou ter a representação das frações. Sempre lembrando que, quando eu falo em fração, eu estou falando de um número natural que eu estarei representando, né, na forma de divisão, porque essa racionalização nesse caso quer dizer o quê? Dividir. Então, eu sempre vou lembrar que eu vou ter na minha fração o meu numerador e o meu denominador. Esse denominador aqui, ele tem que ser diferente de zero para que a minha fração ela exista. Então, nesse caso, esses números que eu estou representando, eles vão estar representados nessa forma de fração, que pode me dar um resultado exato ou uma dízima periódica aí com um período variado. O próximo conjunto que eu vou ter é o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais, ele contempla os números como, por exemplo, o π, a raiz cúbica de 5. Por que esses números? Porque são números que eu não consigo representar na forma de uma fração. Então, eu não consigo colocar nenhum número formando fração que, ao ser dividida, eu encontre o valor, por exemplo, do π, que a gente sabe que a última casa ainda não foi descoberta. Assim como a raiz de 2, que a gente tem uma variação de representação de valores aí nessa sequência de números que ele vai determinar. Então, eu não consigo montar uma fraçãozinha para representar essa raiz de 2. O último conjunto que nós vamos ter, que é o nosso conjunto de estudo para agora, é o conjunto dos números complexos. Vocês irão observar que nesse conjunto nós vamos ter esse i, que vai ser a parte imaginária
né, da minha representação dentro desse conjunto, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Os números complexos, eles formam, então, um conjunto numérico, que é muito mais abrangente do que o conjunto dos números reais. Uma outra observação que eu não fiz. Lá no finalzinho, antes de chegar nos números complexos, todos os conjuntos que eu tenho entre os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, eles formam o conjunto dos números reais. Então, quando você ouve falar no conjunto dos números reais, ele engloba todos esses conjuntos aí, tá bom? Já o conjunto dos números complexos, ele vai englobar todo o conjunto dos números reais e vai acrescentar o que nos interessa, que é a utilização desse número imaginário, onde eu vou estar representando esse número imaginário por i, e ele é igual à raiz quadrada de menos 1. A gente sabe que não existe nenhum valor que você multiplicando 2 vezes, você chegue a esse resultado, que é menos 1. Então, por isso, quando você se deparar com a raiz quadrada de menos 1, ela vai representar o valor i. E aí, por que isso é importante? Porque quando você resolve uma equação do segundo grau e do terceiro grau, muitas vezes você tinha que parar na resolução, porque quando você chegava lá no delta, que dava um valor negativo, não existe valor representante dentro do conjunto dos números reais para poder resolver esse número. Então, o conjunto dos números complexos vem para nos dar suporte e nos ajudar a encontrar esse resultado, tá certo? Passando para o próximo slide, eu vou te mostrar um exemplo. Então, eu vou fazer com vocês a resolução de uma das questões de equação de segundo grau, onde nós iremos utilizar os números complexos para poder finalizar. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 6x mais 13. O que nós iremos fazer? Eu vou identificar os coeficientes a, b e c. Quem é o meu coeficiente a? Qual é o valor que está, qual é a quantidade de x ao quadrado que eu tenho? Aqui eu tenho apenas um x ao quadrado, então o valor de a é 1. Eu quero saber quantos x eu tenho. Eu tenho menos 6. E eu também tenho o valor que não está acompanhado de nenhum coeficiente, que é o 13. Então, ele representa o valor de c. Continuando aqui, nós vamos resolver, então, o discriminante delta. Então, eu tenho aqui delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem vai ser o meu b? Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quanto que vale o a? 1. Quanto que vale o c? 13. Delta vale quanto? Menos 6 ao quadrado representa o quê? Quer dizer que eu vou multiplicar o 6 duas vezes. Só que eu vou multiplicar dessa forma aqui. Eu tenho menos 6 vezes menos 6. Aí você se pergunta, quanto que dá 6 vezes 6? 6 vezes 6 dá 36. Menos vezes menos vai me dar mais. Então, eu tenho mais 36 aqui. Então, eu tenho 36 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13, 52. Delta, então, vale 36 menos 52, eu tenho menos 16. Se você estivesse resolvendo uma questão igual na 8ª série, quando você aprendeu a manusear esse tipo de equação, você iria dizer que nos números reais não tem resposta, e realmente não tem. Então, para poder continuar, nós vamos utilizar o conjunto dos números complexos, que aí você vai conseguir responder essa última parte da questão. Então, continuando aqui, eu tenho x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, x vale quanto? Quem é o meu b? O meu b é menos 6. Então, eu tenho menos da fórmula, menos 6, mais ou menos quem? Mais ou menos o valor do delta, que é menos
16. Então, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, aqui eu tenho x, menos vezes menos vai me dar mais, que é 6, mais ou menos... antes da gente continuar, vamos concluir esse raiz de 16. Esse raiz de menos 16 aqui, nós vamos pensar da seguinte forma. Eu não sei quanto que vale o raiz de menos 16, porque eu não tenho nenhum número que multiplicado por ele próprio, ele chegue em menos 16. Mas eu vou utilizar o seguinte artifício. Eu conheço a raiz de 16. E para poder encontrar o menos 16, não basta somente eu multiplicar por menos 1. Então, eu vou utilizar esse artifício aqui de separar esse número com o 16, que eu já conheço, que é o meu número real, e esse menos 1, que é o número que eu vou utilizar, que é a minha parte imaginária. Então, quanto que dá a raiz de 16? Qual é o número que eu multiplicando 2 vezes eu chego em 16? É o 4. Raiz de menos 1 vai permanecer como raiz de menos 1. Existe uma observação no primeiro slide que, se você observou, a raiz de menos 1 ela pode ser representada por i, ou vice-versa. I vale menos 1. Então, eu vou substituir esse raiz de menos 1 aqui por i. Então, vai ficar 4 vezes i. Então, na verdade, essa minha raiz de menos 16, ela vai se transformar na parte real, que é a raiz de 16, que é 4, e eu acrescento o i para poder identificar que isso daqui é uma raiz negativa, ou seja, o meu número complexo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já sei quanto que deu aqui nesse menos 16, que é 4 i sobre 2 vezes 1, que vai me dar exatamente 2. Nesse ponto, a gente segue com a resolução finalizando. O x1 e o meu x2. Lembrando que o x1 eu vou somar e o x2 eu vou subtrair. Então, eu tenho aqui 6 mais 4i dividido por 2. 6 dividido por 2 são 3. 4 dividido por 2 são 2. E, por último, 6 menos 4i sobre 2. 6 dividido por 2 vai ser 3, menos 4 dividido por 2, 2. Então, estas aqui são as respostas, tá certo? As soluções dessa minha equação. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.